Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje vamos falar sobre o fundamentalismo islâmico, tá? Mas antes a gente precisa entender o que é fundamentalismo, tá? Fundamentalismo, ele tem como preceito resgatar os fundamentos tradicionais de determinada religião com o objetivo de implantá-los como lei reguladora de todos os aspectos da vida social e política de seus seguidores. Então, esse fundamentalismo islâmico é como se voltasse, tá, aos preceitos, né, às leis islâmicas, tá? Então foi um pouco do que aconteceu no Irã. Lembra da Revolução do Irã? O Irã, ele misturou, né, as leis políticas com as leis religiosas. O líder, né, do Irã, ele é um líder político e religioso, tá? Então, esse fundamentalismo, né, é a volta, tá, dos preceitos aí, né, das leis religiosas, tá? E tem como objetivo, né, implantar as leis reguladoras de todos os aspectos da vida social e política também dos seguidores. Então, esse fundamentalismo islâmico ou fundamentalismo muçulmano, ele ganhou muita força no Oriente Médio a partir da década de 1960. Só que eu vou deixar bem claro para vocês, gente, esse fundamentalismo, isso não é exclusivo do islamismo. Pode ser qualquer religião, pode ter essa volta desses costumes, né, dessas leis aí da religião, tá? Só que, né, ali no Oriente Médio isso tem uma certa força, tá? Então, a partir aí, né, do final da década de 60, houve um crescimento, né, que estaria ligado, entre outros fatores, à frustração provocada pelas sucessivas derrotas, né, que os árabes sofreram aí pelo exército, né, do Estado de Israel, tá? Então, essa situação, né, pode ter provocado em uma minoria, tá? Isso eu vou deixar bem claro, em uma minoria da população muçulmana, um anseio, tá, de retornar ao Islã puro, portanto, né, com características de sua fundação pelo profeta Maomé, no início aí do século VII, e de seus primeiros seguidores califas. Esses califas, pessoal, é um título que é dado, tá, aos soberanos muçulmanos. Lembrando que muçulmano é aquele fiel que é adepto ao islamismo, tá? Então, como eu falei para vocês, esse fundamentalismo islâmico, essa volta, né, esse retorno ao Islã puro, né, e a volta também, né, das características da fundação aí, né, feitos pelo profeta Maomé, tá? Que foi aí no início do século VII. Então, esse fundamentalismo islâmico é o retorno, né, dessas leis religiosas, tá? Então, o fundamentalismo islâmico, né, por causa da existência, né, de organizações aí que recorrem à prática do terrorismo, o islamismo tem sido associado, tá, em muitos países a grupos minoritários que praticam o fundamentalismo islâmico. Para a gente entender, né, como que isso acontece, a gente precisa entender alguns fatores históricos, tá? Então, a gente não pode, gente, já falei isso para vocês várias vezes, falei em aula, tá? A gente não pode confundir, né, o Islã, com o terrorismo, tá? Até porque vocês vão ver que no final, né, dessa aula que quem mais sofre, né, com esses grupos terroristas são os próprios muçulmanos. Então, a gente não deve confundir nem discriminar a religião, né, Islã, e não pode confundir isso com as práticas, né, de terrorismo, tá? Então, vamos voltar aqui para a gente poder entender esse fundamentalismo islâmico, tá? Desde o século XVIII, quando grandes avanços ocorreram na Europa e colocaram, né, as potências do continente à frente das potências do mundo islâmico, tá? Lembra que eu falei para vocês que o mundo islâmico ele era muito importante e que ele
tinha conhecimento em várias áreas do conhecimento, como história, astronomia, matemática, medicina. Então, o mundo islâmico ele era muito importante, só que ele entrou em declínio com a ascensão aí, né, de países da Europa e depois, posteriormente, com os Estados Unidos. Então, o mundo islâmico, ele foi, infelizmente, ele teve um declínio aí, tá? Então, como eu falei para vocês, desde o início, desde o século XVIII, grandes avanços ocorreram na Europa e colocaram essas potências do continente à frente das potências do mundo islâmico, tá? Pensadores, né, como Abdul Wahhab, passaram a falar, né, de uma volta aos fundamentos e ao modelo de sociedade criada nos tempos do profeta Maomé, tá? Aí no século VII, como eu falei para vocês, e de seus primeiros sucessores, né, califas, rejeitando modernismos e qualquer influência externa. Esses califas, né, como eu falei para vocês, é um título dado aos soberanos muçulmanos, tá? Na década de 1950 e 60, tá, que foi aí onde essa ideia ganhou mais força, né? Nas décadas de 1950 e 1960, a crescente rejeição às potências ocidentais se manifestava na forma de figuras, né, como o paquistanês Abu Ala Maldi, gente, eu não sei se estou pronunciando corretamente, e o egípcio Said Qutb, que se opunham, né, aos governos de seus países, acusando-os de serem receptivos à influência cultural e econômica do Ocidente. Então, esses grupos, né, eles rejeitam bastante aí, né, a cultura ocidental. Eles acham que eles têm que viver com a cultura, né, que foi imposta, né, por Maomé aí no século VII. Eles dizem que tem que voltar aos costumes, né, do Islã puro, né, que como é que eu posso dizer? Que tem essas características, né, de voltar às leis islâmicas dos livros sagrados, né, do Alcorão e de outros livros que foram escritos, né, na época de Maomé. Então, eles querem viver, né, no século XXI com, né, no caso aqui ainda estava no século XX. Eles querem viver, né, no caso hoje, no século XXI com leis do século VII. Então, assim, é muito complicado fazer esse tipo de coisa, tá? Mas aí, essas figuras, eles se opunham, né, a esses governos, acusando, né, que esses governos eram receptivos à influência cultural e econômica do Ocidente. Em 1979, que foi a Revolução Islâmica dentro do Irã, né, o Ayatollah Khomeini e a Revolução Islâmica, eles derrubaram a monarquia no Irã e muitas pessoas compartilharam ideias contrárias à influência do Ocidente. Mas mesmo, tá, entre os fundamentalistas, a maioria não defendia o uso da violência. Então, como eu falei para vocês, é uma minoria, tá? Uma minoria que quer que essas leis, né, retornem com atos violentos. Então, aqui tá falando justamente isso, ó. Mesmo entre os fundamentalistas, né, que é as pessoas que querem a volta dos costumes mais puros do islamismo, eles são a maioria, né? A maioria não defende o uso da violência. Então, como eu falei para vocês, a gente não deve associar a religião o terrorismo, tá? Então, mesmo entre o grupo dessas pessoas, né, fundamentalistas que querem a volta desses costumes, a maioria eles não defendem o uso da violência, eles são pacíficos. Eles querem retornar, né, as leis islâmicas de maneira pacífica, sem atos violentos, tá? E o terrorismo, né, eles caracteriza como um fenômeno global entre o fim aí da década de 80 e o início do século XXI, quando redes terroristas, né, como a Al-Qaeda, tá, fundada pelo saudita Osama Bin Laden, eles passaram a se organizar, né, com células espalhadas por vários países, tá, realizando ataques, né,
em países aí ocidentais. Então, o terrorismo, né, pessoal, o que seria o terrorismo? O terrorismo, ele pode ser definido como uma ação violenta contra civis ou militares não combatentes, provocando, né, sentimento de pânico ou terror na população de um país. As táticas terroristas de determinado grupo têm, né, objetivo de desestabilizar o poder em um Estado para influenciar suas ações de acordo com os interesses políticos. Então, o terrorismo, ele causa o terror mesmo, né, com atos violentos para conseguir, né, influenciar aí os interesses políticos. Então, os fundamentalistas, né, a maioria deles, eles defendem, né, que não precisa usar violência, ou seja, a maioria não defendia o uso da violência. Então, é uma minoria, é um grupo, né, menor, radical, que faz o uso, né, do terrorismo para conseguir alcançar esses objetivos, tá? Então, é por isso que eu falei para vocês que a gente nunca deve discriminar ou confundir o islamismo, que é uma religião, tá, com ataques terroristas, com o terrorismo, tá bom? Aqui, gente, foi o ataque terrorista, né, nas Torres Gêmeas do World Trade Center, tá, em Nova York, que eu falei para vocês, na guerra que em 2001, que ocasionou, né, que foi um dos pivôs da guerra de 2003 lá, né, no Iraque, que segundo os estadunidenses, né, o Saddam Hussein, ele estaria ligado, né, a grupos terroristas. Então, foi uma das causas também, tá? E aqui tá mostrando, né, o ataque, tá, às duas torres gêmeas em Nova York em 11 de setembro de 2001. E foi assumido pelo grupo Al-Qaeda, tá? E deixou mais de 3 mil mortos. Então, isso daqui, né, é justamente para mostrar o terror, né, mostrar os atos violências para causar um sentimento de pânico, tá? E para tentar dizer que, né, esses grupos estão ganhando força, porque eles atacaram, né, o país mais poderoso do mundo, e aqui, né, era um símbolo, essas torres gêmeas era um símbolo, né, do país, porque aqui ficava uma grande parte, né, dos negócios, tá, dos Estados Unidos, essas torres gêmeas. Então, o centro financeiro, né, era um dos centros financeiros aí dos Estados Unidos. Então, foi justamente para desestabilizar, né, a potência aí norte-americana, tá? Como eu falei para vocês, né, essas organizações objetivam a criação, né, de estados islâmicos fundamentalistas e regidos pela Sharia, que é a lei islâmica, uma legislação civil orientada por princípios religiosos, tá? Então, essas organizações terroristas, né, elas tentam colocar, né, essas leis fundamentalistas e regidos pela Sharia, que é uma lei islâmica, em uma legislação civil orientada por princípios, né, religiosos. Hábitos ocidentais e qualquer tipo de modernismo também seriam proibidos, tá? Para ganhar soldados, tá? Em sua guerra santa contra todos, né, que deles discordam, esses grupos, eles exploram a crescente desigualdade social e a pobreza verificada em muitos países, onde a maioria da população é muçulmana. Assim, né, como a rejeição às potências ocidentais, principalmente aos Estados Unidos, tal sentimento é compartilhado, né, de um modo geral, por jovens que vivem em sociedades com altos índices de desemprego e que oferecem poucas oportunidades ao indivíduo de melhorar sua condição socioeconômica. Então, gente, esses grupos terroristas, eles se aproveitam, tá, de jovens e de uma sociedade onde passam por muitas dificuldades socioeconômicas para conseguir adeptos aí a praticar o terrorismo, tá? Lembrando, mais uma vez, que é uma minoria, tá? Desses grupos fundamentalistas, é uma minoria que prega esse tipo de imposição à volta dos costumes, né, das leis islâmicas, e que essa minoria desse grupo fundamentalista que tem esses pensamentos, tá? De que
tem que combater tudo que é ocidental ou tudo que é moderno, tá? Então, a gente, como eu falei para vocês, desde a primeira aula, né, a gente não pode, né, aqui, ó, jamais podemos confundir o islamismo com o terrorismo, tá? A grande maioria dos muçulmanos condena a prática do terrorismo e os praticantes do Islã representam a maioria das vítimas de terrorismo em todo o mundo. Então, por isso, não devemos, né, ter qualquer tipo de preconceito, nem praticar qualquer ato discriminatório contra muçulmanos, ou qualquer pessoa em razão, tá, de suas crenças e hábitos culturais. Então, foi o que eu sempre falei para vocês, a gente não deve confundir o islamismo com o terrorismo, porque a maior vítima, gente, de tudo, né, de todos esses atos terroristas são os próprios muçulmanos. Tá? Então, o fundamentalismo islâmico, ele é uma corrente que prega, né, pessoal, uma volta às tradições e ao modo de vida de Maomé e seus companheiros do século VII. Só que esses fundamentalistas, a maior parte deles, eles não aceitam, não compactuam, né, com atos violentos. Muito pelo contrário, eles querem que as pessoas voltem a essas tradições de maneira pacífica, tá? Então, como eu falei para vocês, né, a maioria, né, dos fundamentalistas, eles pregam o retorno pacífico, tá, às tradições do profeta. Só que existem, né, aqueles grupos minoritários, né, que interpretam as leis aí do jeito que eles bem entendem e que é uma minoria, tá, dentro desses fundamentalistas que recorrem, né, ao terrorismo para conseguir atingir esses seus objetivos. Então, como eu sempre falei para vocês, a gente não deve confundir o islamismo com o terrorismo, tá? E aqui, pessoal, aqui temos alguns grupos terroristas, tá? Na história recente aí do Oriente Médio. Alguns a gente já falou aqui ao longo das outras aulas. Por exemplo, o Hezbollah, falei para vocês, né? Que é aquele grupo lá do Líbano, o Hamas, que é da Palestina, também já falei para vocês, o Daesh, que é o Estado Islâmico, também eu falei um pouquinho para vocês, mas agora a gente vai entender, né, como que funciona esses grupos terroristas. E a Al-Qaeda, né, que realizou aí, né, o primeiro atentado nos Estados Unidos aí em 2001. E aí, gente, esses aqui são os grupos terroristas. Eu vou fazer uma leitura e a gente só para vocês entenderem melhor, tá? Bom, a Al-Qaeda é uma organização, né, criada por Osama Bin Laden em 1988 e que em 1993 realizou, né, um primeiro atentado aí nos Estados Unidos. Ele explodiu uma bomba no porão das Torres Gêmeas, tá? Do World Trade Center. E em 2001, né, a organização seria responsável pelos ataques às duas torres gêmeas em Nova York e também ao Pentágono em Washington, tá? O Daesh, que é o Estado Islâmico, né, é uma organização derivada da Al-Qaeda e se, né, autoproclama, né, Estado Islâmico. ISIS em inglês, tá? É considerado um califado, um estado mentor, né, espiritual aí da religião islâmica. Também se considera jihadista, soldados, né, a serviços de Deus e que objetivam congregar muçulmanos de todo o planeta em torno, né, de uma grande comunidade que imite, né, o estilo de vida aí da comunidade de Maomé e seus companheiros aí do século VII, livre de influências modernas, tá? Após, né, conquistar territórios aí na Síria e no Iraque, e em anos recentes aí, a organização perdeu, né, parte significativa desses territórios, tá? Então, a guerra civil na Síria, muitos problemas de guerra civis dentro do Iraque também tem a participação aí, né, do Daesh, tá, pessoal? Ele foi responsável, né, por ataques terroristas em Paris em 2015 e em Bruxelas, né, na Bélgica em 2016. Centenas de pessoas morreram, né, nesses ataques. Então, o Daesh, ele é um grupo que foi derivado da Al-Qaeda e que ele
prega, né, as leis islâmicas como se né, voltasse às tradições aí do profeta Maomé no século VII. Só que esses grupos, como eu falei para vocês, eles são grupos de fundamentalistas que são minorias que pregam, tá, a, a volta, né, às tradições aí do islamismo com violência, tá, que é uma minoria, ok? O Hamas, né, que é braço armado, ele é uma organização palestina com um braço político e outro militar, formado em 1987. Sua extensão política venceu, né, as eleições legislativas na faixa de Gaza em 2006 e realiza programas sociais para melhorar as condições de vida do povo palestino. O braço armado, né, porém, foi um dos primeiros grupos a usar atentados com homens-bomba na região ali de Israel, né, em 1992. O Hamas, ele não reconhece a existência de Israel e defende, né, a criação de um único Estado palestino, tá, que ocuparia a área onde está Israel. Então, como eu falei para vocês na aula sobre Palestina, esse grupo, esse Hamas, ele é um grupo terrorista, ele foi um dos primeiros aí a utilizarem, né, esses homens-bombas, e tanto do Estado, né, de Israel quanto do Estado da Palestina, eles têm alguns grupos terroristas e eles acabam, né, atingindo os civis ali, né, com aquela confusão na região da Palestina entre árabes e judeus, tá? Então, tanto é que eu contei uma história para vocês que o primeiro-ministro, né, de Israel, ele foi assassinado por um extremista judeu. Então, assim, o Hamas, ele também é um grupo terrorista, só que ele é um grupo terrorista palestino. E ele também, né, faz o uso aí da violência para impor, né, essa questão de criar um Estado para a Palestina e ocupar, né, a região onde fica Israel hoje, tá? Bom, o Hezbollah, eu contei para vocês também em aula que o Hezbollah, ele surgiu, né, depois do ataque de Israel no Líbano, tá? Então, depois do ataque, foi criado esse grupo, né, para tentar, como é que eu posso dizer, combater também, né, Israel, enfim. Esse grupo, esse Hezbollah, né, ele é uma organização xiita e anti-israelense, formada no Líbano, né, em 1982, com o apoio do Irã, e começou, né, com um grupo paramilitar e terrorista, mas se transformou numa organização política ao longo do tempo. E atualmente tem assentos no parlamento libanês. Então, como eu falei para vocês, esse ataque, né, de Israel no Líbano, na capital do Líbano, lá em Beirute, formou, né, como é que eu posso dizer, formou esse grupo terrorista que é o Hezbollah, depois do ataque, né, de Israel, aí, o ataque na sede da OLP. Tá? Lá no Líbano. E aí que foi criado esse grupo terrorista chamado Hezbollah. Tá? Bom, pessoal, sobre esse fundamentalismo, como eu falei para vocês, o fundamentalismo ele não é exclusivo do islamismo. O fundamentalismo ele é a volta, né, às tradições aí religiosas, pode ser por qualquer religião. Então, o fundamentalismo islâmico, ele é uma volta, né, das tradições e dos costumes islâmicos, tá? Como se eles voltassem a viver, né, os mesmos costumes da época do profeta Maomé. O profeta Maomé, ele é o fundador, né, do islamismo e ele é um líder, né, um profeta, ele foi um líder, um profeta muito importante e as pessoas que são fundamentalistas, né, esse fundamentalismo islâmico, eles tentam voltar, tá, a viver as leis, né, que foram descritas aí durante o século VII, quando o profeta Maomé, né, descreveu como é que eu posso dizer, essas leis, tá? Bom, pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui, então eu espero que vocês tenham entendido a aula. No próximo bimestre, né, eu vou fazer uma revisão sobre essa matéria. Se vocês tiverem alguma dúvida, anotem as dúvidas de vocês, que depois das férias eu vou tentar esclarecer, tá bom? Então, uma coisa que eu peço para vocês, sempre tenham
o maior respeito por todas as religiões, porque todas as vezes eu falo isso para vocês, mas a religião, a religião é cultura, gente. Então a gente tem que respeitar todas as formas de cultura, tá? Então nunca confundam o islamismo com o terrorismo, nunca confundam nunca discriminem religião, enfim. Não façam esse tipo de coisa, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas aulas de Oriente Médio. E qualquer dúvida, anotem as dúvidas de vocês para eu esclarecer na próxima aula. Tchau!